Max Verstappen, you are world champion. We are world champions. Thank you so much, and thank you, Dietrich Mateschitz, for everything that you have done. Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo análise. E dessa vez iremos dissecar tudo o que rolou de bom e de ruim do GP dos Estados Unidos, a 18ª da temporada 2022. E bom, né pessoal, o campeonato de piloto já tinha acabado no Japão, o Max Verstappen já se tornou bicampeão, e aqui a Red Bull sela a temporada de vez, conquistou pela 5ª vez em sua história o título mundial de construtores, quebrando assim a longa hegemonia da Mercedes, que venceu todas as temporadas de 2014 até 2021. Mas tirando isso, nós tivemos uma corrida bem movimentada nos Estados Unidos, foi bem divertida, várias batalhas e disputas rolaram, foram bem interessantes. Tivemos o Verstappen contra o Leclerc, contra o Hamilton também pelo primeiro lugar. Foi bem bacana ver os dois brigarem novamente, bateu até uma saudade de 2021, hein, pessoal? E também, né, nós tivemos aquela batida ridícula entre o Fernando Alonso e o Lance Stroll. E cara, o carro dele deve ser indestrutível, porque o carro levantou e mesmo assim continuou na corrida para terminar na 7ª posição. É impressionante, hein, pessoal? E tudo isso para quê? Para depois ele tomar uma punição de 30 segundos após a corrida, meus amigos. Pois é, ele tomou uma punição após a corrida porque o carro dele não estava em condições seguras de acordo com a FIA. E por isso deram uma punição para ele. E que frustração, hein, pessoal? Porque o cara fez uma corrida fantástica, na minha opinião. Para mim, ele merecia ser o piloto do dia, por ter sobrevivido a um acidente desse nível e ainda terminar a corrida em 7º. Foi uma puta de uma sacanagem, na minha opinião. E é claro, né, antes da gente entrar com mais detalhes sobre essa corrida, não se esqueça de apoiar o canal deixando o seu like logo de início e também se inscreva aqui no Expresso F1 para não perder nenhum conteúdo novo por aqui. Beleza? E bom, começando pela largada, né? O Verstappen logo de cara já deixa Carlos Sainz para trás e assume a liderança da corrida. Eu confesso que eu já esperava por isso, só pelo fato do segundo colocado no grid ficar do lado de dentro. Então quem está largando em segundo sempre tem uma grande vantagem, caso ele tenha um bom tempo de reação, e o Verstappen conseguiu fazer isso muito bem. Mas logo em seguida o Sainz acabou tocando com o George Russell na saída da primeira curva. Rodou o carro e em seguida ele terminou abandonando a corrida logo depois. Eu achei um lance bem esquisito à primeira vista, porque o Sainz, na hora que sai da curva, ele vira o carro um pouco para fora para tentar se afastar um pouco do Verstappen, mas ao mesmo tempo o Russell trava as rodas e acaba espalhando o carro mais do que devia. E o toque entre os dois acabou acontecendo. Mas mesmo assim eu achei um lance normal de corrida, mas eu também não achei um grande exagero a punição de 5 segundos que o Russell recebeu. Olhando para aquilo eu diria que foi um toque de corrida, mas se eu tivesse que dar uma punição seria para o Russell. E 5 segundos, na minha opinião, tá de bom tamanho. E bom, em seguida nós tivemos a corrida seguindo tranquilamente por algumas voltas. E nesse meio tempo a gente tinha alguns pilotos fazendo boas corridas de recuperação, como o Pérez e o Leclerc, que saíram lá de trás por causa das punições. Isso a gente também já esperava ver aqui. Inclusive o Pérez teve um toque com Bottas no comecinho da corrida e ele ficou com um pedacinho da asa dianteira quebrada. Mas aquilo não pareceu ter afetado muito a performance dele não, porque ele seguiu normalmente durante toda a corrida desse jeito. Então beleza até aí. Tudo seguiu normalmente até que lá pela volta 18, o Bottas acabou rodando sozinho e acabou atolando o carro na caixa de brita. Ou seja, nós tivemos o primeiro safety car da corrida. E nessa hora, os que ainda não tinham feito a parada nos boxes até aquele momento, fizeram a parada para aproveitar o safety car, como foi o caso do Leclerc e o Vettel, que inclusive ajudou bastante o Leclerc nessa corrida, vale dizer. Porém, logo em seguida nós tivemos outro safety car, mas dessa vez provocado por uma batida feia entre o Lance Stroll e o Fernando Alonso. Vocês podem ver por essa imagem aí que o Alonso tenta colocar o carro de lado para fazer a ultrapassagem, mas o Stroll se mexe na última hora e os dois acabam batendo. O carro do Alonso chega até a dar uma decolada com esse toque aí. Na minha opinião, o Stroll teve sim total culpa por esse acidente. Inclusive, ele tomou a punição de 3 posições para a próxima corrida no México. Já o Alonso, né, pessoal, como eu comentei no início desse vídeo, me surpreendeu porque ele continuou na corrida após isso e ainda conseguiu levar o carro para a 7ª posição. Porém, né, como eu comentei, foi tudo em vão, porque ele também foi punido após a corrida.
A Haas protestou para a direção de prova que o carro do Alonso estava inseguro depois do acidente. Em determinado ponto, o espelho retrovisor do Alonso ficou pendurado, quase solto, até que ele se desprendeu do carro e ele correu praticamente o terço final da corrida sem o retrovisor direito. E a Haas alegou que já recebeu 3 advertências só nessa temporada por conta de peças danificadas que a FIA considerou inseguro para eles continuarem correndo. E a FIA acatou o protesto da Haas e aplicou uma punição de stop and go para o Alonso. Mas como a corrida já tinha acabado, eles só acrescentaram uns 30 segundos no tempo final dele. E com isso ele que terminou em 7º, caiu para 15º. Pois é. Como eu disse, foi uma pena porque o Alonso, na minha opinião, foi o melhor piloto do dia, disparado por conta dessa situação toda. Mas enfim, fazer o que, FIA? Mas enfim, depois do safety car, a corrida seguiu normalmente, sem mais interrupções. E nessa hora o Leclerc consegue chegar em Pérez e faz a ultrapassagem para assumir o 3º lugar da corrida. Até que lá pela volta 35 nós tivemos uma pequena apimentada na corrida. Porque nessa hora o Hamilton faz sua segunda parada nos boxes para marcar o Verstappen. E para não tomar um undercut, ele próprio faz a parada nos boxes. Mas o problema é que o pit stop do Verstappen foi muito ruim. A pistola do mecânico acabou falhando, ele demorou um bom tempo para conseguir voltar para a corrida. E no processo ele perdeu a posição para o Hamilton e para o Leclerc, que fez a mesma coisa que o Verstappen nesse exato momento. E agora o Verstappen teria que passar o Leclerc e o Hamilton se ele quisesse recuperar a liderança da corrida. E foi isso que ele fez no fim das contas. Na primeira disputa ele até tomou um contra-ataque do Leclerc e permaneceu à frente do Verstappen. Porém, na segunda disputa, Verstappen consegue levar melhor e consegue passar facilmente o Leclerc usando o DRS. E durante as últimas 10 voltas, Verstappen foi tirando a diferença para o Hamilton entre 1 a 5 décimos por volta. Então ele vinha com um ritmo muito forte para cima do Hamilton. Até que faltando 6 voltas para o final, o Verstappen encosta no Hamilton e consegue fazer a ultrapassagem. Claro que ele teve um pouco de resistência do Hamilton, mas o Verstappen conseguiu fazer a ultrapassagem sem grandes problemas. E dali para frente ele só precisou controlar a diferença para o Hamilton e conquistou a sua 13ª vitória só nessa temporada, igualando o recorde do Vettel e do Schumacher de vitórias em uma mesma temporada. E com a vitória do Verstappen e o Pérez chegando em 4º, a Red Bull com esse resultado se sagrou campeã do Mundial de Construtores, sendo essa o 5º título da equipe austríaca desde que estreou na Fórmula 1 lá em 2005. E também é bom lembrar que o cofundador da Red Bull, o Dietrich Mateschitz, acabou falecendo nesse final de semana aos 78 anos de idade. Então sim, foi um fim de semana difícil para a Red Bull por perder a principal mente responsável por trazer a Red Bull para a Fórmula 1. E aqui está ela hoje, conquistando pela 5ª vez o Mundial de Construtores e quebrando a longa hegemonia da Mercedes. E bom, agora que dissecamos tudo isso, vamos dar uma rápida passada pelo restante do pelotão e comentar um pouquinho sobre alguns deles por aqui, beleza? O Lewis Hamilton fez uma excelente corrida, teve sua única chance de brigar pela vitória nessa temporada, acabou fechando em 2º mesmo, mas ainda assim foi uma excelente corrida da Mercedes, não tenho o que reclamar aqui. Charles Leclerc fez o que deu para fazer e fechou o pódio na 3ª colocação. Sérgio Pérez, como mencionei, fechou em 4º. George Russell, mesmo com a punição, ficou em 5º. O Lando Norris fez uma ótima corrida, vale dizer aqui, fechou em 6º. Fernando Alonso terminou a corrida em 7º, mas caiu para 15º com a punição. Então, aqui na conta oficial, o Sebastian Vettel ficou com o 7º lugar. E que corrida do Vettel, hein, pessoal? Ele chegou a liderar a corrida por alguns instantes, mas a Aston Martin terminou cagando com o pit stop dele e prejudicou muito a corrida do Vettel. Mas mesmo assim, ele escalou o pelotão e terminou dentro dos pontos. Ainda deu um show na última volta, ultrapassando o Kevin Magnussen nos metros finais da última volta. Fantástico, muito boa a corrida do Vettel. O Kevin Magnussen ficou em 8º, com a punição do Alonso, e o Tsunoda em 9º, e quem entrou na zona de pontuação foi o Esteban Ocon, com a punição do Alonso, e ficou com a 10ª colocação. E agora passando para os 10 últimos colocados, nós tivemos Alexander Albon em 11º, Zhou Guanyu em 12º, Pierre Gasly em 13º, Mick Schumacher em 14º e aqui que ficou o Fernando Alonso em 15º.
Daniel Ricciardo em 16º, outra corrida terrível do Ricciardo, o cara não dá trégua de fazer corridas ruins, pelo jeito. E por fim, o Nicolas Latifi na sua tradicional última colocação. Lance Stroll, Bottas e Sainz foram os únicos que não concluíram a corrida. E basicamente foi isso que eu tinha para falar sobre essa corrida, pessoal. Foi bem divertida, mas ao mesmo tempo não teve tanta coisa para eu comentar sobre ela aqui nesse vídeo. Mas me conta aqui embaixo nos comentários sobre o que vocês acharam do GP dos Estados Unidos aqui nos comentários, beleza? E é claro, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Também se inscreva no Expresso F1 para me ajudar a trazer mais conteúdo de Fórmula 1 aqui para vocês. Beleza? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!